ar. Quando eu botar, a câmera vai vir primeiro para mim, depois eu faço uma breve apresentação e passa para ti, tá bom? Olá, bom dia a todos. Estamos aqui iniciando mais um podcast aqui da Abrint, no Abrint Nordeste. Eu estou aqui com um amigo, né, o Dr. Alan Farias, que vai falar um pouco aqui para a gente sobre os problemas relacionados aos contratos de compartilhamento, né, de infraestrutura. Eu vou passar a palavra aqui para ele. Dr. Alan, seja bem-vindo. É um prazer estar com você aqui nesse podcast. Agradecer em nome da Abrint, em nome dos provedores, a sua presença aqui, a sua contribuição. Eu que agradeço aí, Jorge, pelo convite. Primeiro convite para estar mais uma vez com a Abrint aqui nesse primeiro evento no Nordeste. Agradeço o convite também para participar aqui desse podcast, desse bate-papo. Estou à disposição aí para a gente falar aí sobre compartilhamento. É um assunto que tem pouco tempo que está em voga, né? Tem mais ou menos aí uns 10 anos que a gente está falando sobre compartilhamento. Ainda não temos algumas definições concretas, mas é um prazer que eu agradeço em nome da Silva Vitor Faria Ribeiro, do nosso escritório de advocacia. Agradeço imensamente o espaço e a participação aqui no evento da Abrint. Muito obrigado. Meu amigo, eu que agradeço. É muito importante a presença, né, de vocês que estão lidando com vários problemas nesse dia a dia, né, nesse mercado que é um mercado que já existe há tanto tempo, mas que ainda tem muitas dúvidas por parte dos provedores, né, que assinam contratos que muitas vezes eles não têm acesso a um advogado para dar assessoria, para saber o que tem de material, de cláusula que pode comprometer esse provedor no futuro. E geralmente os provedores eles fazem essa assinatura porque querem de alguma forma legalizar, né, o compartilhamento do poste, né, da passagem da fibra, mas depois pode acontecer de ter uma cláusula que não foi lida, né, alguém não analisou os riscos daquele contrato e trazer problemas seríssimos para aquela empresa, entendeu? Eu queria que você explicasse para a gente aí sobre esses contratos, os cuidados que os provedores têm que ter, entendeu? Fique à vontade. Muito boa a sua colocação, Jorge. Antes de falar sobre essas preocupações relacionadas ao contrato de compartilhamento, que na verdade é um contrato imposto pelas companhias de energia elétrica, é importante a gente dizer, para quem está nos assistindo, que o primeiro princípio que rege essa relação jurídica entre as empresas concessionárias de energia elétrica e as empresas de telecomunicações, o primeiro princípio é o princípio da negociação, tá? Esse princípio da negociação, ele vem lá da resolução 001 de 1999, quando foi feita a migração do sistema, do antigo sistema Telebrás ainda, e houve a privatização do serviço de telecomunicações. Então foi instituído o princípio da negociação. O que era esse princípio da negociação? Presume-se que as empresas de telecomunicações conseguem negociar com as concessionárias de energia elétrica. Mas lá em 97, 98, quando houve a privatização do sistema, a gente tinha apenas 6 concessionárias que prestavam serviço de telecomunicações em todo o Brasil. Então essas 6 concessionárias, as originárias, né, que prestavam serviço STFC, serviço telefônico fixo comutado, porque só existia o serviço de telefonia fixa como serviço, não posso nem falar que era massificado, mas era um serviço que estava, as pessoas tinham acesso a esse tipo de serviço. Só existiam 6 operadoras. Essas operadoras sempre conseguiram negociar os seus contratos. Eu estou falando das grandes operadoras, eu estou falando aqui do Grupo Oi, eu estou falando
do Grupo Telefônica, eu estou falando do Grupo Embratel, enfim, são as 6 grandes concessionárias, que a gente sabe que hoje remanescentes são 4 devido às fusões que foram ocorrendo, mas essas empresas sempre conseguiram negociar os seus contratos. Com o passar do tempo e a competitividade aumentando ainda mais e o ingresso das pequenas prestadoras dos serviços de telecomunicações nesse mercado nosso, dos novos players, esse princípio da negociação ele passou a ser ignorado, vamos assim dizer, e não visto no mercado em prol das pequenas prestadoras. Por que eu estou começando a dizer sobre o princípio da negociação? Porque se realmente fosse válido esse princípio da negociação, ou se ele fosse exercido, a gente não teria tantos contratos leoninos, tantos contratos abusivos como a gente tem hoje. E por que eu posso falar com assertividade nesse sentido? Porque a gente já viu vários contratos dessas remanescentes concessionárias dos serviços públicos de telecomunicações e a gente já viu várias cláusulas diferentes, muito diferentes das cláusulas que são impostas às pequenas empresas, como até o preço, que é uma das questões mais debatidas hoje em dia, o preço pelo compartilhamento do ponto de fixação, índice de reajuste, cláusulas de multa, outras questões inerentes a essa relação contratual. Então, o princípio da negociação, infelizmente, ele é mitigado, ele não funciona para todo mundo. Na verdade, ele só funciona para as grandes operadoras. E, tendo em vista a ausência desse princípio de negociação, é que a gente vê inúmeros contratos leoninos, né? A gente fala assim, são contratos impostos às empresas. E olha para você ver que situação que as empresas ficam. Elas precisam essencialmente da infraestrutura das empresas concessionárias de energia elétrica, ou seja, é uma necessidade para ela conseguir chegar até o cliente. E ao utilizar esses postes que são essenciais à operação via fibra, a gente sabe que a maioria das empresas elas vem migrando de geração da internet de escada, geração da radiofrequência. Isso é verdade, é verdade. E agora a geração da fibra óptica. O que vai vir depois? Não sei, né? Qual que vai ser a próxima geração, mas eu acho que a operação via fibra óptica ela vem para ficar e a gente não tem num curto ou longo espaço de tempo alguma coisa que vai substituir esse tipo de operação. Tampouco o 5G vai conseguir entrar vai conseguir substituir, ele vem para agregar as operações de conectividade nesse sentido. Mas veja, se eu preciso do poste, que é um elemento essencial para eu conseguir chegar até o cliente, e esse poste, ele possui uma escassez em termos de espaço, é um espaço limitado para as empresas operarem, como que eu posso solicitar uma negociação com a companhia de energia elétrica se eu preciso essencialmente daquela infraestrutura? E o que a gente vê na grande maioria das concessionárias no Brasil todo, que a gente trabalha aí com em face de várias concessionárias, é que a imposição ela é tão forte que chega a ser considerada uma coação. Ou seja, se você não quiser esse contrato dessa forma como eu estou te colocando, o problema é seu. Você não usa o poste. Mas como que eu não vou me sujeitar a isso, sendo que o poste é um elemento essencial para eu poder chegar até a casa do cliente? Então, muitas empresas se sujeitam a essa relação, friso mais uma vez, abusiva, sem negociação, por premente necessidade. Ela precisa utilizar aquele bem escasso. E como a gente sabe que não tem espaço para todo mundo, se eu não me sujeito àquela abusividade, ou aquele contrato leonino, aquelas cláusulas que são abusivas, e demora até mesmo a manter uma relação jurídica com a concessionária, daqui a pouco não tem mais espaço. Ou, se eu tiver que passar ali, eu vou ser considerado um operador clandestino. E aí eu estou sujeito a ter uma insegurança jurídica, porque minha rede está suscetível de corte a qualquer tempo, porque eu não tenho uma relação jurídica formatada com a concessionária de energia elétrica. Então, quando a gente fala em contratos, a gente também tem que analisar esse outro lado, desse desparâmetro que existe, que é muito grande, esse gap aqui é muito grande, do poder da concessionária, que ela tem o que a gente chama de uma essential facility, né? Ela tem um monopólio ali de um bem, que ele é essencial para as empresas de telecomunicações conseguirem operar hoje com essa infraestrutura de fibra óptica, que é a internet hoje, que a gente sabe que ela é mais estável,
ela não está suscetível a tantos fatos, né, como ocorria com a rádio, você sabe muito bem. Chovia, era um desespero tremendo. É verdade, hoje eu já fui dono de provedor via rádio, cara, passei muito aperto. Então, assim, você aí sabe muito bem o que eu estou dizendo, Jorge, porque hoje a gente vê, daqui ao lado nosso tem uma estrutura de fibra que está dentro de um aquário. Ou seja, a chuva não vai atrapalhar uma operação via fibra, né? O sol um pouco mais forte também não vai atrapalhar uma operação via fibra. Lógico que tem as intempéries, tem ali aquelas questões que podem ocorrer ao longo do dia a dia, um caminhão que passa, arrebenta a fibra ou alguma coisa, mas é muito menor do que uma internet via rádio, né? Mas assim, então, quando a gente fala em contratos, a gente tem que salientar primeiro esse disparâmetro que existe entre as concessionárias e as empresas. E por isso que existe também essa mão pesada da concessionária para impor essas cláusulas que são, na minha visão, estou falando aqui por mim, tá, Jorge? Que são extremamente leoninas. E quando a gente fala em cláusulas leoninas, nós estamos falando de, primeiro, preço extremamente abusivo, inclusive se comparado às outras operadoras, que são aqui principalmente as operadoras maiores, né, as concessionárias, preços muito abusivos. A gente inclusive tem contratos, por exemplo, da Oi, numa mesma concessionária, numa mesma região, contratos que o valor é R$ 2,50, R$ 3, e para outras operadoras esse valor vai para R$ 13, R$ 14. Aproveitando aí, já que você tocou nesse ponto, existe uma diferenciação entre o contrato. A Anatel ela fez um preço de referência, né? Essa referência ela também é válida tanto para as grandes operadoras como para os pequenos provedores, para os PPPs, ou existe uma outra legislação aprovada que é destinada, né, antes de existir os PPPs, que eles usam como referência para as operadoras e uma para os provedores? Esclarece aí para a gente, por favor. Muito boa a sua intervenção, muito boa a sua pergunta, Jorge, para a gente esclarecer. O artigo 73 da Lei Geral de Telecomunicações, ele prevê que as empresas de telecomunicações, elas têm o direito ao compartilhamento de infraestruturas a preços e condições justas e razoáveis. Então, a Lei Geral de Telecomunicações, lá em 97, ela já previu que qualquer prestadora de telecomunicações teria esse direito a condições e preços justos e razoáveis. Independente do porte dela. Independente do porte da empresa. O que acontece é que, dentro dessa narrativa, desse traço histórico que eu coloquei agora há pouco, e com a entrada dessas pequenas empresas no setor, a gente começou a ver esses disparâmetros, e aqui eu estou falando de preço, sendo bem específico, disparâmetros de aplicação de preço. E nós ficamos aqui num limbo, posso dizer assim, um limbo sem uma referência no que tange a preço, de 97 e 98, quando foi privatizado o sistema de telecomunicações, até 2014, quando foi editada a Resolução 004, que é a famosa 3,19. Todo mundo nem sabe o número da resolução, mas sabe que é a resolução dos 3,19. Mas, como você mesmo colocou, essa resolução 004, ela traz um preço de referência. É uma mera referência de mercado, não é um preço que as concessionárias são obrigadas a seguir, por ser uma referência. Ao contrário, por exemplo, quando você passa de carro, Jorge, numa rodovia pedagiada, e aí você tem ali uma tarifa que você paga, essa tarifa ela é igual para todo mundo. Ela só vai variar dependendo do seu porte do seu carro, se você está numa motocicleta, ou se você está num caminhão, se você está num carro maior. Vai variar de acordo com o seu porte que você está passando ali ou está utilizando aquela estrada. É uma tarifa, então é o mesmo preço para todo mundo naquela localidade específica. No caso do compartilhamento, que envolve setor energético e setor de telecomunicações, o preço de referência ele é uma mera baliza de mercado. Ele não é um preço impositivo, obrigatório. Então a gente tem aqui uma referência e a gente tem aqui de outro lado o princípio da negociação, que eu falei agora há pouco. Então, se eu tenho só uma referência de mercado, veja que a criação do preço, que é uma referência, ele não conflita com o princípio da negociação, porque eu permito ainda que as empresas negociem.
Então, nesse sentido, as concessionárias não aplicam, a grande parte das concessionárias não aplicam o preço que foi uma referência, que foi editado pela Anatel e pela ANEEL de forma conjunta, porque elas salientam que elas podem negociar, porque o princípio é um princípio negocial. Mas nos estudos, eu falei do limbo que a gente ficou aqui, sem ter uma referência do que seria justo e razoável em termos de preço, lá de 97 até 2014, porque existem vários estudos dentro da própria Anatel, no que tange às abusividades praticadas pelas concessionárias. Então tem uma nota técnica da própria Anatel, de 2006, salvo o melhor juízo, que ela demonstra, da própria ANEEL, que ela demonstra, ela tem um quadro com todas as abusividades no que tange a percentuais de diferença entre contratos dentro da mesma concessionária. Então a gente tem contratos, por exemplo, tem concessionárias que aplicavam preços até 800% mais caro dentro da sua própria região de atuação. O que demonstra que não existe uma lei, não existe uma força obrigatória para que as concessionárias apliquem preços de forma taxativa ou como se fosse uma tarifa. A gente tem o princípio da negociação e uma referência de mercado, e essa referência ela veio para demonstrar que existe realmente um gap muito grande entre as grandes operadoras e as pequenas prestadoras, no que tange ao preço. Tá? Então, não existe uma legislação que obriga a aplicação desse preço nesse sentido. Me permita só uma colocação, né? O que eu percebi quando eu fui fazer o meu projeto lá junto à concessionária? Primeiro, a concessionária da região ela estabeleceu uma faixa de portes. Olha, de 1 a tanto porte é um valor. Ela criou uma tabela, né, dependendo da quantidade de pontos de fixação que eu iria utilizar. E me fez assinar um contrato, cara, grosso, com muitas páginas, com muitas cláusulas. E eu sei que dentro de um contrato desse, doutor Alan, tem lá, né, todo provedor sabe que tem lá, né, as obrigações da concessionária e as obrigações do prestador de serviço que está assinando o contrato lá, no caso o provedor. E a gente chegou a passar por situações, eu acho que os provedores também passam, que nessas cláusulas, nesses acordos que tem nesses contratos, a concessionária ela tem que informar o provedor, a empresa de telecomunicações, quando ela vai fazer uma troca, uma manutenção de poste com antecedência. Mas isso na prática não acontece. E isso traz sérios prejuízos para a empresa de telecomunicações, porque não é só um rompimento de fibra, né? Porque geralmente a empresa terceirizada que vai prestar serviço para a concessionária, ela chega, ela simplesmente quer resolver o problema dela, houve aquele problema lá na troca de poste, ela vai tirar tudo que tiver em cima desse poste, entendeu? E muitas vezes, se não tiver ninguém da área de telecomunicações, ela simplesmente corta, né? O prestador talvez nem saiba, né, o colaborador para que serve, só sabe que é fio e corta. E isso gera um problema imensurável para o provedor, é um prejuízo que depois nós nem temos condições de cobrar da concessionária. Eu sei que existe a lei, mas se você for enfrentar a concessionária, entrar lá com o seu jurídico para reaver esse prejuízo, eu acho que pode ocorrer, né, e muitos provedores não fazem isso, de futuramente ele ser prejudicado caso ele venha apresentar uma segunda etapa de projeto para legalizar uma outra rede dentro das regiões que aquela concessionária atua. Você já lidou com algo do tipo assim? Sim, todos os dias a gente lida com isso aí. Só fazendo um gancho aqui na primeira questão que você colocou, Jorge, sobre a questão de você pegar um contrato e aí você tem ali uma precificação por escala, né? Se você tiver 1.000 pontos é preço X, se você tiver de 2.000 a 3.000 é preço Y, se você tiver, enfim, eu sou contra essa questão de precificação de escala, tá? Por que eu sou contra? Porque assim como no exemplo que eu dei agora há pouco de uma rodovia que é pedagiada, veja bem, se eu tenho uma estrada e uma estrada está sob concessão de uma empresa que explora essa estrada, essa rodovia, nós estamos falando ali de um bem público.
concorda? Sim. A estrada é um bem público, mas que está sob concessão de um terceiro. Então ele explora aquela infraestrutura ali decorrente do contrato de concessão. E ele cobra um valor específico, que eu acabei de falar, que é a tarifa, para cada um que vai passar ali, independentemente se eu tenho... imagina que eu sou a Localiza e eu tenho 1000 mobs da Fiat e você, a sua empresa, tem um mob e você vai passar ali da mesma forma, no mesmo local, utilizando a mesma infraestrutura. Se você tem um mob e eu tenho 1000 mobs, o valor que a gente paga é o mesmo, porque nós estamos utilizando a mesma infraestrutura, independente do número de carros que a gente tem. Isso é verdade, isso é verdade. Então, trazendo para o nosso nicho agora, se o Porsche também é uma infraestrutura que é pública, que está apenas com a concessionária de energia elétrica por força dessa concessão, porque ao final da concessão, se não renovada a concessão, ele tem que devolver a infraestrutura, assim como é a estrada. Ao final da concessão da rodovia, da estrada, ele tem que devolver a estrada para o ente que o permitiu explorar aquela infraestrutura. Da mesma forma, se eu tenho uma infraestrutura que ela é pública, não é justo eu criar ali uma precificação de escala, porque quem usa mais Porsches vai ter um preço mais favorável em face de quem usa menos. Então a gente é contrário a essa questão de precificação por escala, porque nós estamos falando de bem público. Então se é o bem público, independentemente se eu vou usar mais do que você, eu teria que ter da mesma forma acesso a preços mais justos e razoáveis, da mesma forma. Tá? Você tem toda a razão que você fala, porque vai ficar algo totalmente injusto, né? Imagina aí, o cara que está começando, que tem menos ponto de fixação vai pagar mais caro, e o cara que já tem uma operação muito maior, que tem mais ponto de fixação, vai ser beneficiado, sendo que é o mesmo material, a mesma fibra, né? É a mesma estrutura. E dentro de uma infraestrutura que a gente fala que é uma infraestrutura pública. Então assim, e o que você falou tem total pertinência, porque o maior princípio do nosso setor, quando a gente fala de setor de telecomunicações, o maior princípio que rege o nosso setor chama-se princípio da competição. Eu já falei algumas vezes que a Lei Geral de Telecomunicações, que é a nossa carta aqui, né, o nosso livro maior, o nosso norte para o nosso setor, inclusive ele cria a Anatel, ele cria várias outras questões, então o nosso norte é a Lei Geral de Telecomunicações. E ela cita 26 vezes a palavra competição. Então o princípio maior que a gente tem no nosso setor é o princípio da competição. Se eu tenho precificação por escala ou eu tenho preços muito descompassados entre as prestadoras de telecomunicações, você concorda comigo que eu estou afetando o maior princípio do nosso setor, que é o princípio da competição? Concordo. E aí eu prejudico, inclusive, os menores players ou os players que querem entrar no mercado. Então, temos que ter essa mentalidade, isso eu penso dessa forma. A competição, ela tem que ser livre e ela tem que ser também justa para todos os players do mercado. Não adianta eu ter uma rede maior e eu ter um preço muito melhor do que outras prestadoras que têm um número menor ainda. Ou seja, eu estou indo contra a competição naquele mercado, eu estou interferindo na competição naquele mercado. Então a gente é contra essa questão de precificação por escala. E o outro ponto, Jorge, que você falou, desses problemas, agora saindo um pouquinho da questão do preço, que é, na minha opinião, um grande problema que a gente tem no Brasil inteiro, cabendo frisar que algumas concessionárias têm preços muito próximos ao preço de referência. E é importante dizer também o seguinte, que eu vejo muita gente utilizando de forma errada a questão do preço de referência. Todo mundo fala 3,19, mas os 3,19 é datado de dezembro de 2014. Estamos em 2022. Nós não podemos falar que é 3,19, ele vigora com a sua mesma precificação em outubro de 2022. Então, quando a gente fala em 3,19, a gente tem que lembrar que ele tem que ser atualizado até a data de hoje. Então, hoje, qual que é o preço de referência? Ele não é mais 3,19. E aí entra numa outra discussão, antes de a gente passar para essa questão dos problemas inerentes à colocação dos pontos, com cortes arbitrários, enfim. Uma outra questão que envolve muito a questão do preço é o índice que vai ser aplicado ao contrato, que também é uma cláusula imposta pelas concessionárias de energia elétrica. Boa, você falou aí porque, né, existe contrato que é em cima do IGPM
entendeu? E que inclusive esse ano... Nos últimos anos aí bateu casos assustadores. Sim, e isso elevou muitos contratos, né? Não só de telecomunicações, como de outros setores, e o IPCA. Né? E assim, tem advogados que estão conseguindo fazer negociações, né? Em alguns setores, no setor imobiliário. Muitas vezes eles não estão aplicando o IGPM por completo, né? Senão... Uma coisa que é legal falar sobre o índice, que está muito atrelado ao preço também, que é justo e razoável, nos últimos anos, aí, até em virtude da pandemia, e com a escassez de commodities, alta do dólar, enfim, vários fatores, fez com que o GPDI e o IGPM batesse casas assustadoras. Casas em torno aí de 38%, 35% de reajuste anual. Um patamar muito assustador. E isso fez, dentro da nossa temática, que o preço que era cobrado pelas concessionárias ficasse ainda mais abusivo diante dessa aplicação desse índice. Mas veja bem, os contratos que foram impostos, que são impostos, eles preverem o IGPM ou o IGPDI na sua aplicação. Mas é importante dizer para todo mundo que está nos assistindo que não existe vinculação de índice a determinado tipo de contrato. O índice ele é pactuado entre as partes. Então a gente tem no mercado alguns juízes, algumas pessoas que têm um entendimento que não, se é referente à locação, se é referente a uso de alguma determinada infraestrutura, teria que ser aplicado IGPM e IGPDI. Está errado isso. Não é obrigatório a aplicação de determinado índice dentro de determinado nicho de mercado. Isso é uma negociação. Entre as partes. Mas assim, voltando no nosso primeiro tópico, como não existe negociação, a concessionária aplica o índice que ela acha que é mais vantajoso para ela. E as empresas são obrigadas, as empresas de telecomunicações são obrigadas a engolir esse índice. O que aconteceu agora com essa alta do IGPM e IGPDI, até em virtude da pandemia, da guerra também, da Ucrânia, enfim, várias ações foram distribuídas, várias mesas de negociações foram montadas para chegar num denominador, porque reajustar realmente 38%, 35% era extremamente abusivo. E é engraçado, Jorge, que a gente foi procurar os contratos, principalmente daquelas concessionárias que eu falei, das remanescentes, das originárias, das 6 grandes empresas, né? Hoje aí 4 grandes grupos, eles sempre aplicaram o IPCA no contrato. Contrariamente, para as grandes empresas, o índice de reajuste previsto sempre foi o IPCA. Para as pequenas empresas, o IGPM e o GPDI. Ou seja, até nisso as operadoras estão sendo beneficiadas. Ou seja, na hora da negociação do contrato, bota-se um índice que vai ser mais vantajoso para a operadora, né? E não para a concessionária. Quando chega nos PPPs, bota o índice que vai ser vantajoso para a concessionária de energia. Né? Justamente. Cara, que coisa surreal que você está trazendo aqui para a gente. E veja bem, o que acontece é que se a gente for analisar agora a composição de cada um desses índices, sem me alongar muito, o IGPM e o GPDI são índices mais voláteis, mais suscetíveis a essas altas do que se a gente comparar o IPCA. Aí muita gente vai falar assim, não, mas o IPCA nos últimos meses deu mais do que o IGPM e GPDI. Realmente, ele deu um pouquinho mais, mas ele não vai bater casas assustadoras lá de 35%, 38%, como pode ocorrer com o IGPM e GPDI, de acordo com as suas bases aqui de incidências, que eles têm um atrelamento a commodities, como eu falei, ao dólar, que são muito mais fortes aqui do que a análise do IPCA. Então, quando a gente fala em preço, a gente também tem que falar do índice de reajuste. E a própria ANEEL e a nova comissão, a nova resolução, que está sendo editada pela comissão conjunta formada pela Anatel e pela ANEEL, já recomenda a aplicação do IPCA nos contratos pactuados também com as PPPs. Então, algumas concessionárias, pessoal, elas já estão abrindo para que as pequenas empresas solicitem o IPCA nos contratos, seja contratos novos ou os contratos de renovação, como uma forma de acatar a orientação das agências reguladoras, demonstrando que eu não sou obrigado a aceitar índices que têm uma possibilidade de alteração muito maior ao longo do tempo, a depender do que venha acontecer. Me permite só uma pergunta. Sim. Se eu sou um provedor que assinei um contrato com esse índice lá em cima
e depois eu descubro, né, que esse meu contrato tá com esses índices abusivos, eu posso solicitar a revisão desse contrato a qualquer momento? Explica isso para quem está nos assistindo. Muito boa sua pergunta aí, Jorge, porque eu vejo muitas pessoas me perguntando isso. Veja bem, quando a gente fala em um contrato adesivo, um contrato leonino, isso permite que a gente possa debater esse contrato, independentemente se esse contrato está em vigor ou não. Mas muitos juízes entendem que durante a vigência desse contrato eu não poderia discutir aquelas cláusulas contratuais, porque eu aceitei e assinei esse contrato da forma como foi imposta para mim. Então alguns juízes têm o entendimento que não, só na época do aniversário do contrato, ou seja, na época da renovação contratual, é que eu poderia debater essas cláusulas. Outros juízes já entendem que dentro desse ambiente que eu acabei de dizer, de total desproporção, de coação, eu posso rediscutir essas cláusulas contratuais até para demonstrar que elas não me são favoráveis. Então, resumindo, isso vai depender muito da jurisprudência lá, do entendimento do juiz. Por exemplo, o Tribunal de São Paulo, ele é muito legalista. Então a gente tem mapeado mais ou menos como que é o pensamento de cada região, de cada tribunal. O Tribunal de São Paulo é muito legalista no que tange as cláusulas contratuais, porque ele entende que o contrato faz lei entre as partes, então são poucas as causas que me permitem rediscutir o contrato com o contrato em vigência. Mas olha para você ver, que interessante, com a construção de jurisprudências, principalmente no Tribunal de São Paulo, e demonstrando esse parâmetro, essa coação que ocorre com as empresas, ele já tem entendido que eu posso rediscutir essas cláusulas. Então é meio que um trabalho de formiguinha para demonstrar para os tribunais como que funciona atualmente o nosso mercado no que tange esse disparâmetro nos preços de compartilhamento. Então assim, o que a gente orienta? Tá leonino, tá abusivo, está gerando uma desproporção, uma lesividade para as empresas, elas têm que procurar aqui a justiça para rediscutir aquelas cláusulas contratuais que lhes são desfavoráveis. Agora, qual que é o melhor momento para eu discutir isso? Antes de assinar o contrato ou antes de renovar o meu contrato. Porque aí eu posso entrar com uma ação judicial pedindo para que aquele contrato seja renovado com um preço menor, ou aquele contrato seja renovado com uma cláusula de reajuste, com um índice de reajuste que é mais seguro, que tem uma segurança jurídica maior. Então o momento ideal, se assim eu posso dizer, para que eu possa discutir essas cláusulas é quando da renovação do contrato ou antes mesmo da assinatura. Mas isso não obsta que eu possa discutir isso dentro do prazo de vigência do contrato. Doutor, me permita fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é o que o telespectador que está assistindo, o provedor, está sentindo essa dor, que é um momento que nós estamos vivendo, principalmente aqui na região Nordeste. Você falou que a Anatel criou o preço de referência, né, existe toda uma resolução. E nessa situação lá que foi discutida junto com a Anatel, existe lá algo de preço de referência para, além do ponto de fixação, ser cobrado também outros equipamentos como CTO, caixa de emenda, porque é o que já está ocorrendo aqui, né? Isso, se realmente for executado, isso vai trazer um grande prejuízo para esses provedores, para essas empresas, porque o ticket do provedor, ao meu ver, já está há uns 5 anos sem reajuste. Aí imagina mais esse custo que não está previsto e o provedor ter que arcar com isso aí. Como é que o senhor explica isso para quem está nos assistindo, para esclarecer, né? Se existe lá alguma coisa de referência junto à Anatel, foi algo que partiu da própria concessionária que quis no seu contrato colocar essas informações, essas cláusulas para poder futuramente aumentar os seus ganhos? Explica aí, por favor. Muito boa sua pergunta, Jorge, inclusive fazendo até um gancho aqui com o próprio Estado, né? Com a Enel aqui no Estado do Ceará, que tem posto e anunciado que vai fazer uma cobrança por elemento passivo de rede, que vamos simplificar aqui, vamos chamar de CTO. Tá? Veja bem, quando a gente fala em cobrança pela concessionária, e quando a gente fala em contratos que são leoninos e adesivos, que foi o start que foi dado aqui nesse nosso bate-papo, várias concessionárias colocam em seus contratos adesivos, né, leoninos, cláusulas
referentes a cobranças, diferentemente da cobrança pelo uso do ponto de fixação. Como, por exemplo, a cobrança dos elementos passivos, a CTO, que no caso aqui da Enel, no estado, ela previu uma cobrança em contrato de 6 vezes o valor do ponto de fixação por cada CTO. Então imagina, o preço deles aqui hoje, da Enel, é 11,54 o preço que eles praticam aqui por ponto de fixação. Então, 11,54, se a empresa quiser pagar, fazer um contrato e vai pagar pelo ponto de fixação, é 11,54 por ponto de fixação. E aí eles já previram no contrato deles, e já tem essa previsão há muitos anos nos contratos, que existe a possibilidade deles cobrarem também pelo elemento passivo, com uma cláusula extremamente abusiva, extremamente onerosa, que realmente vai quebrar muitas empresas, elas não vão conseguir suportar esse ônus aqui, de 6 vezes 11,54 por cada CTO colocada na infraestrutura da Enel. Não existe nada nas resoluções que falam sobre essa possibilidade dessa cobrança adicional por CTO, aqui no caso que a gente está falando. Não existe nada que versa sobre isso. Mas veja, fazendo um gancho com a abusividade, já foi previsto lá no contrato essa cláusula abusiva. A Enel nunca cobrou por essa CTO, ela nunca cobrou por elemento passivo. E aí agora, do nada, em fevereiro desse ano, ela anunciou aqui no estado que ela vai iniciar essa cobrança, e aí iniciou-se também uma verdadeira saga, mais uma saga aqui dos provedores, para tentar combater essa cobrança abusiva, porque a Enel visa, na verdade, na minha visão, aumentar os ganhos dela de forma significativa em face dos provedores. A gente sabe que as companhias de energia elétrica, né, Jorge, elas estão perdendo receita ao longo do tempo, porque todo mundo hoje fala em fazenda solar. Então, se ela está perdendo receita no que tange a energia elétrica, na minha visão, ela vai tentar recompensar um ganho, vai tentar ter um ganho de outro lado, e aí a bola da vez agora são os provedores que estão na linha de frente aqui da Enel e sofrendo com essa cobrança que ainda não foi realizada, apesar de previsto no contrato há anos, mas que já foi comunicado pela Enel. Inclusive foi comunicado recentemente que ao final agora de novembro eles vão iniciar essa cobrança pelo elemento passivo. É mais uma briga aqui que as associações vão encampar, né, que a Brint já está encampando já desde o início do ano para tentar paralisar essa cobrança, essa abusividade em proteção aos seus associados, em proteção às pequenas empresas, mas cenas dos próximos capítulos aí para a gente ver como que vai ficar. A minha opinião particular é que é uma cobrança extremamente abusiva, porque não há previsão para cobrança desses elementos passivos, não houve nenhuma alteração da realidade, as empresas sempre utilizaram das infraestruturas para a colocação desses elementos passivos, e mais, o conceito de ponto de fixação, ele aborda a possibilidade das empresas utilizarem um ponto de fixação para a colocação das suas infraestruturas. A CTO, na minha visão, nada mais, nada menos, é um elemento necessário para a prestação dos serviços de telecomunicações para os usuários. Então eu preciso daquele elemento ali que compõe a minha infraestrutura de telecomunicações, que faz com que a fibra colocada no ponto de fixação chegue com serviço até a casa do cliente. Então, mais uma cobrança abusiva prevista já em contrato, que as empresas vão ter que questionar essa cobrança abusiva, seja por uma força aqui de uma ação via associação ou ações particulares por cada empresa. Doutor, a Brint ela já vem lutando sobre esse tema há muitos anos, né? O Basílio é um grande defensor dos provedores, inclusive para que a gente chegasse a esse preço de referência, a Brint sempre atuou. Sim. Você acompanha o nosso trabalho e faz todo sentido você estar falando, porque como é que antes da gente ter aprovado o projeto, a gente tem que fazer um projeto, a gente contrata um engenheiro, ele vai fazer todo o projeto, ele tem um desenhozinho, como é que vai ficar, tudo direitinho, entrega na concessionária, então ela tem ciência que aquilo ali vai ter uma CTO. Sempre entendeu? Teve, né? Sempre teve, então como é que de repente os caras passam a cobrar isso, né? Realmente é algo assim que se tornar algo real,
vai quebrar muitas empresas e vai prejudicar muitos pais de família, muitos colaboradores e principalmente o cliente final é que vai ser o mais prejudicado. E eu queria só para a gente finalizar aqui, quais são as colocações que você tem para dar aqui para o provedor, as dicas na hora de assinar um contrato, não só o contrato de compartilhamento de porte, mas também qualquer outro contrato. Quais são os cuidados, assim, se o senhor fosse fazer um resumo assim para dar uma orientação para o provedor, né? Faça aí as suas últimas colocações para que o provedor tenha cuidado, principalmente na hora de assinar qualquer contrato, entendeu? De lidar com essas questões. Fique à vontade. Muito bem colocado aí, Jorge. Só antes da gente partir aqui para as considerações finais, deixa eu só responder uma questão que você colocou aqui, que eu acho que ficou sem resposta, que é sobre aquelas questões das empresas que sofrem com cortes abusivos e principalmente com prejuízos decorrentes da atuação das concessionárias. Eu oriento várias empresas, Jorge, a formalizar essa atuação das concessionárias. Quando há, por exemplo, uma troca de poste, eles chegam lá e cortam a fibra, vão embora, trocam o poste e você fica com o seu prejuízo. Formalizar via um boletim de ocorrência, tirar fotos, fazer todo o cálculo daquele prejuízo e notificar a concessionária. A gente já tem casos, inclusive, que as concessionárias pagaram os prejuízos sem precisar de ação judicial, pagaram os prejuízos e cobraram da empreiteira terceira que realizou a intervenção de forma indevida. Então é um direito das empresas também de não ter a sua rede violentada por ações abusivas, arbitrárias, seja da própria concessionária ou seja de terceiras que fazem essas obras, essas intervenções em nome das concessionárias. Tá? E eu acho que as empresas não têm que ter medo de retaliação no que tange a um exercício desse direito, porque senão o mercado não vai se respeitar nunca, se a gente ficar sempre com medo de retaliações. E caminhando aqui para as considerações finais, no que tange aí a essas observações de contrato, se eu pudesse dar uma dica aqui para as empresas, antes de assinar um contrato ou antes de renovar um contrato, é questionar as cláusulas que são abusivas, antes mesmo dessa assinatura. Como que eu vou questionar isso? Seja via e-mail, seja via um ofício protocolado. Eu tenho que ter uma prova de que eu não concordei com aquelas cláusulas que estão sendo impostas, porque isso faz com que eu possa, mesmo assinando sobre premente necessidade um contrato, para que eu possa levar essa discussão para o judiciário. Ou seja, eu não vou ficar sem contrato, porque eu estou assinando um contrato, eu mantenho a minha relação jurídica com a concessionária, mas eu tenho formalizado aqui que eu não concordei com essas cláusulas. Então aquele juiz que é mais legalista, ele vai falar assim, realmente ele tentou negociar, não conseguiu negociar, e aqui ele está trazendo essa matéria para apreciação do judiciário. Então, uma dica, se eu posso dar uma dica master aqui, sempre formalizem que vocês não concordam com determinadas cláusulas contratuais. As cláusulas que a gente vê com mais abusividade são realmente as cláusulas no que tange a preços, seja o preço aplicado por ponto de fixação ou outros preços que eles venham criar para cobranças, como a questão do elemento passivo da CTO que a gente acabou de falar. Eu não concordo com essa cláusula, eu não concordo em fazer esse tipo de pagamento. Índice contratual, ter uma atenção maior para a questão de índice contratual. Uma cláusula que a gente debate ela muito em várias concessionárias, cláusula de multa. O quanto de multa fixado? A maioria dos contratos pactuados com as concessionárias, eles colocam multa de 100 vezes o valor do ponto. É absurdo isso aí. Eu não estou questionando aqui se há ou não há irregularidade, ok? Eu estou questionando que a multa ela é abusiva. Então, para correção, seja ele de qualquer erro, a mão é muito pesada em face das empresas. Então, se eu tenho aqui 11,54, vou pegar o caso da Enel aqui, 11,54, e uma cláusula de multa de 100 vezes o 11,54, por cada ponto de fixação instalado de forma indevida ou que esteja abaixo, por exemplo, do local onde foi determinado para colocação, a multa é muito abusiva. Então, qualquer problema que tiver, a minha insegurança jurídica é muito grande. E aí a gente tem alguns cases, por exemplo, do judiciário reduzindo esse valor de multa. E alguns cases de algumas concessionárias que perderam várias ações nesse sentido, e aí ao longo do tempo, de forma administrativa, elas foram reduzindo a multa. Era 100, passou para 80, passou para 60, passou para 20, e hoje é uma vez o valor do ponto de fixação em caso de irregularidade no ponto de fixação. Então, questionar as cláusulas contratuais é o primeiro passo aqui
para que as empresas possam depois buscar um direito relacionado a preço, índice, multa contratual. Tem contrato, por exemplo, que o pessoal estipulava garantias. Então eu preciso que você me dê uma garantia, tá? Mas qual garantia? Uma carta de fiança bancária. Mas de qual valor? Não, sei lá, 400 mil reais aqui de garantia. Pô, a cláusula extremamente abusiva, extremamente leonina. Você vai exigir que eu te dê uma garantia de um contrato que ele é mensal, de uma locação de um ponto de fixação? Um absurdo, né? Então, assim, se eu pudesse deixar aqui uma dica para o pessoal, questionem formalmente as cláusulas que vocês não concordam com elas, para marcar um território, para colocar que eu questionei aquela cláusula abusiva e que eu estou assinando esse contrato com premente necessidade para que eu possa discutir judicialmente depois. Não meramente depois da assinatura do contrato, mas às vezes quando acontece algum tipo de situação que me coloca em uma situação de vulnerabilidade, por exemplo. Então essa é a dica que eu deixaria aí para o pessoal. Bem, eu queria agradecer aqui em nome da Brint, em nome de quem está assistindo a gente aqui, doutor Alain, pela sua presença aqui, as informações que você colocou aqui nesse bate-papo que nós tivemos aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos provedores que não tiveram a oportunidade de vir ao evento, né? Provedores que também estão aí com esses problemas nas concessionárias e dou uma dica para vocês, né? É muito importante você procurar assessoria jurídica antes de assinar qualquer contrato, independente, seja de compartilhamento, porque uma vez assinados esses contratos, meu amigo, como o doutor Alain falou, para fazer a revisão desses contratos, talvez só na renovação, né? E tem juiz que entende que não pode, quando o contrato está ativo, como ele bem falou, não pode fazer essa revisão, tem que esperar talvez 1 ano, 2 anos, dependendo do tempo desse contrato. Mas agradecer a sua presença aqui, eu acho que as informações foi de suma importância e espero que a gente possa dar continuidade a esse papo, que é um papo de telecom, né? Ele parece que não tem fim, né? Principalmente nessa área aqui, que é a área jurídica. Então, obrigado a todos aí e até o nosso próximo podcast, que já a gente entra novamente ao vivo aqui, tem mais um tema para ser debatido, tá bom? Um abraço. Obrigado, Jorge.